multiplicar vetores, e o fato de ter a base cíclica facilita o produto, principalmente vetorial, né, que seria mais complicado de realizar, certo? Então, se você quiser fazer a soma de dois vetores, tá certo? Você tem A e B, né? A decomposto na base, tá certo? Soma em I. E B, né? Então, somar dois vetores agora fica fácil. Você soma as projeções, tá certo? Se somar essas duas grandezas, pegar o segundo membro de Ampère, né, e somar, você vai botar em evidência o AI, no caso, né, e somar as projeções apenas. Né? É fácil, certo? A soma reduziu-se à soma escalar convencional. Soma na direção I, as projeções, você tem o vetor resultado. Né? Se eu for fazer produto escalar de dois vetores A e B, fica fácil. Tá? Por quê? Porque o sistema é ortogonal. Né? Se vocês olharem aqui, tá certo? Isso aqui vai dar simplesmente a soma de três termos, cada termo é o produto das projeções naquela direção. Tá? Você pode escalar. Né? E o vetorial? Bom, o vetorial vai se beneficiar do fato de ter base cíclica, certo? Então você tem A, vou botar B agora ligeiramente diferente para a gente observar que ele não pode somar só os mesmos índices, né? Vou botar aqui o índice J, tá certo? Então, A vetorial B vai ser um vetor com três componentes, certo? Na direção 1 você vai ter um componente, vou botar assim. Mais. Né? Na direção 2 vai ter outra componente. E na direção 3 vai ter uma outra componente. A gente não precisa fazer determinante nem nada para fazer esse cálculo. Basta lembrar a questão da base cíclica, né? Na direção 1, tá certo? Eu tenho que estar na sequência cíclica, né? 2, 3, 1. Certo? Positivo. Então aqui tem um termo 2, primeiro A, né? Depois B. A2, B3, A1. E tem um termo negativo se eu inverter a posição 2 e 3. Né? Menos A3, B2. Esse bichinho embaixo. Certo? Na direção 2, 3, 1, 2. Né? A3, B1. Menos, aí inverte. A1, B3. E aqui é 1, 2, 3, né? A1, B2, menos A2, B1. Sem uma base cíclica, a gente teria dificuldade de fazer essa operação de forma tão simples e rápida, certo? Alguns usam o produto vetorial, tá certo? Usando determinante, né? Pode fazer se quiser, mas tem que tomar cuidado, porque a gente vai lidar com operadores vetoriais cujos componentes não são nada antes de eles operarem alguma coisa. Então, essa formulazinha que vocês conhecem lá do terceiro ano científico, eu acho, calculando o determinante dessa matriz aqui, você tem o mesmo resultado que a gente acabou de mostrar aí, certo? O problema é que quando esses vetores são operadores vetoriais, isso aqui não funciona, né? Certo? Não pode ser usado. Porque as componentes podem alterar os próprios vetores que estão envolvidos nesse produto. Elas vão atuar, a gente vai ver isso aí. Certo? Então, quando os vetores são vetores comuns,
componentes conhecidas, certo? Que não são operadores diferenciais. Você pode usar essa fórmulazinha aí. Tá? Mas eu recomendo que você se lembre disso aqui, ó. Cíclico, certo? Você vai botar mais todo mundo na ordem cíclica, né? No arranjo da esquerda para a direita, primeiro A, depois B, certo? E junta com o vetor de base, né? Botando o sinal correto. Tá? Muito bem. Vamos agora passar a parte final dessa aula de hoje, certo? A gente vai falar sobre alguns sistemas. Eu esqueci desse cursor aqui. Vamos falar sobre... Existem vários sistemas de coordenadas, certo? Mais de 12, né? A gente no curso só vai usar 3, certo? Já causa bastante dificuldade esses 3 aqui, imagina os outros, né? Então, o sistema de coordenadas cartesianas, bem conhecido, né? O de coordenadas cilíndricas, de coordenadas esféricas. Vamos revisar as propriedades e vamos entender, começar a entender bem, né, a natureza da base de vetores nesses sistemas, certo? No sistema de coordenadas cartesianas, né, você tem 3 direções que a gente vai chamar de x, y, z, certo? Observe que ele está desenhando, né, na ordem cíclica, né? Certo? Um ponto do espaço é representado pelas coordenadas, né? E é importante sempre saber, a grandeza importante do sistema de coordenadas é o vetor posição, aquele que define um ponto do espaço e associa aquele ponto a um vetor que vai da origem até esse ponto. O vetor posição vai ser muito usado no curso de eletromagnetismo, certo? Ele aparece muitas vezes. Né? Às vezes ele está fixo no espaço, às vezes está variável numa operação de integração. Né? Os vetores de base vão ser denotados por AX, AY e AZ. Né? E um ponto no espaço simplesmente, né, vai ser simplesmente vai ser isso, deixa aqui. Toda vez eu tenho que repetir esse procedimento aqui. Então, olhando aí o sistema de coordenadas, né? Tá aí, certo? Então, observe que a projeção na direção x é x, na direção y é y, né? E na direção z é z, certo? Então, é x a x mais y a y mais z a z. Então, o vetor posição no sistema de coordenadas cartesianas, né, é simplesmente um vetor de 3 componentes, né, escrito desse jeito. Né? Então, a equação do espaço no sistema de coordenadas cartesianas é x qualquer, né, ilimitado, tá certo? Essa é a equação do espaço dimensional, né? Essas são as desigualdades que definem o espaço 3D. Ok? Uma coisa importante é a distância de um ponto à origem, né? O vetor posição também serve para isso, né? O tamanho dele é essa distância. Estão lembrados, né? O módulo de um vetor, em particular do vetor posição, é o produto escalar dele com ele mesmo, raiz quadrada, né? Isso aqui vai dar o quê, né? Ele escalar ele mesmo dá x2 mais y2 mais e2 raiz quadrada. Tá? Distância de um ponto à origem. Né? Fórmulazinha do escalar sendo utilizada de forma a você obter, certo? Diretamente essa grandeza. Uma coisa importante que precisa falar aqui, para poder entender os outros sistemas, é o conceito de superfícies coordenadas. Né? Vamos definir esse conceito aqui, que no caso das coordenadas cartesianas é um conceito simples. Né? As coordenadas são x, y, z, certo? Então, em qualquer sistema de coordenadas